Boa noite a todos vocês para mais um episódio do Pod Café com Fá. E estamos aqui agora com duas empresárias, uma do ramo da maquiagem e a outra, né, de gestão comercial. Só que elas vão falar sobre suas histórias, né? Uma tem um projeto Mães Especiais de Fé, a outra tem o Salve Tu e Salve Eu. Ambas cristãs, ambas têm família, filhos. Elas vão contar aqui para vocês um pouquinho de sua história e como elas se conheceram, né? Fale um pouco sobre essa história de amizade de vocês. A minha amizade com Úrsula foi uma amizade encontrada por Deus, né? Na verdade, Deus nos uniu, porque eu ia para a igreja, estava num círculo de oração, dia de sexta-feira, estava sempre lá nesse círculo e a gente foi se conhecendo ali naquele tempo. Uma vez teve uma festa na minha casa, não foi uma festa, foi a comemoração do meu aniversário, que era um culto de ação de graça. E aí eu não convidei ela porque eu não fui para a igreja, e as meninas que estavam lá que convidou. E ele chamou ela foi. Ela foi meio sem graça lá para minha casa e estava lá, participou da oração e fomos embora. E em seguida, como eu falo, né, que Mary Kay é como isca, ela me procurou para comprar uma base, um produto, né, de maquiagem. E aí, através disso, começou a nossa conversa. Descobri que ela morava perto de mim, eu comecei a dar carona e foi assim. Pode falar mais? Aí foi o início, né? Que o senhor nos apresentou, me apresentou a Aline. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a se desnudar uma para outra, né? A Aline, ela tem o Ricardinho, ele tinha algumas crises, a gente começou a fazer alguns propósitos de oração na casa dela, eu também tinha as minhas lutas, também os meus desafios. E aí a gente se uniu, começou a subir monte, fazer propósito de oração, participar de alguns eventos juntas, retiros juntas. E assim iniciou nossa caminhada, que estamos aqui ao longo de 5 anos, isso foi em 2020, quando foi finalizando a pandemia, a gente teve aquele retorno para ir às igrejas, né, os templos. Foi quando a gente se conectou e estamos até hoje, entre idas e vindas, o Senhor trabalhando em nossas vidas, estamos aqui, caminhando. Aline, conte uma situação breve de um problema que você enfrentou, que a solução foi a Mary Kay, ou empreender, né? Como você era antes da Mary Kay e depois. Menina, é assim, eu vejo como foi. Hoje eu sei que foi um propósito de Deus, por vários motivos. Um, porque Deus queria que eu voltasse para casa, para cuidar da minha casa. E segundo, por causa do projeto de cuidar de mães, né? Que hoje eu sei que foi através da Mary Kay. Mas a Mary Kay entrou na minha vida porque quando eu fui morar em Porto Seguro, em 2010, e eu retornei em 2015. Quando eu voltei em 2015, eu procurei emprego, tentei trabalhar em alguns lugares e não conseguia, a porta estava fechada. Era incrível, até conseguia, quando eu ia, acontecia alguma coisa. Era chuva, meu filho tinha crise, e aí eu fui ficando desestimulada, enfim. E aí um amigo meu falou para mim assim, eu tenho uma pessoa que vou trazer aqui na sua casa, porque eu vejo você dirigindo o carro rosa, você vai ser a próxima ganhadora do carro rosa, você vai trabalhar em Mary Kay. Eu falei, meu Deus, uma pessoa que não gostava de maquiagem, eu só usava batom, lápis de olho, só. Não sabia nem o que era máscara de cílio, blush, não nem passava pela minha cabeça. Como é que eu vou trabalhar com isso? Fui trabalhar com isso. Deus me apresentou essa menina, eu comecei a trabalhar e, de repente, a Mary Kay me apresentou a carreira, eu comecei a ser líder, aí eu coloquei carta com a intenção de ser diretora, e a Mary Kay começou a despertar em mim o cuidado. Eu comecei a querer cuidar de mim, eu lembro quando eu usei a base a primeira vez, eu olhei no espelho e falei, gente, essa sou eu? Enfim, e a Mary Kay veio por isso, por um propósito de Deus. Ele me tirou da CLT, me trouxe para ser uma empresária, e aí eu fui fazer curso de automaquiagem, depois fiz curso de maquiagem no Senac, e eu comecei a trabalhar com despertar. E hoje eu sou uma especialista, eu sou realmente uma pessoa que amo cuidar de mulheres e cuidar da autoestima. Bacana. E Laula, como surgiu a ideia do Salve Tu, receptivo, e Salve Tu e Salve Eu? Qual a diferença deles dois? Um é um receptivo e outro projeto social, né? Conte um pouco mais como surgiu essa ideia. Isso. A Salve Tu é a empresa, né? É a empresa de receptivo que eu tenho, e a Salve Tu, Salve Eu é o fruto, né? Da Salve Tu é o projeto social. A Salve Tu veio de um trabalhar de Deus na minha vida, que eu dei o nome desse processo, Volta para Casa. Eu tenho um filho, e quando eu tive meu filho, na verdade, assim, minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos de idade.
E eu não tive pai. Meu pai saiu da minha casa, separou da minha mãe quando eu estava no útero dela. Então, eu não tive paternidade. Tem 2 anos que meu pai faleceu, mas eu não convivi com ele. Eu não tive pai, né? O cuidado de pai, o amor de pai. E eu tinha muita esperança que quando eu tivesse meu filho e tivesse a minha família, eu iria me realizar ou que viria suprir aquela falta e aquela ausência que eu não tive quando criança. Quando eu tive meu filho, eu não sabia que eu tinha um traço da anemia falciforme, meu marido também tinha, e quando eu fiz o teste do pezinho, para minha surpresa, meu filho veio com anemia falciforme. Então, daí veio um luto, que eu não sabia conviver com aquilo, eu fiquei muito frustrada, falei, poxa Deus, eu não tive pai, não tive mãe, agora que eu tive um filho, eu achei que as coisas seriam diferentes, agora você me dá um filho doente. Eu tive muito medo daquele processo de ter a minha vida paralisada por completo, de ter que ficar cuidando dele, não ter como trabalhar, foi um choque, foi muito difícil para mim, fiquei depressiva. E dentro desse processo, eu fiquei 1 ano com meu filho. E como eu não sabia lidar com isso, eu decidi fugir de casa, então vou trabalhar. Aí, 2014, ano de Copa, né? Pedro nasceu em janeiro, 29 de janeiro de 2013, 2014, ano de Copa. Eu tenho um espanhol fluente, porque eu tenho uma vivência internacional na Espanha de 3 anos. Eu vi um anúncio na agência de receptivo, estava precisando de alguém para trabalhar lá e tinha as características parecidas comigo, né? De perfil comercial, tinha um idioma. E aí eu me cadastrei e lá eu fiquei 5 anos nessa empresa. Aí eu comecei a trabalhar de 8 às 17, horário comercial. E aí, como eu fui crescendo, vi grandes chances de crescimento, fui fazer a faculdade. Então, eu passava o dia todo na rua, de 8 às 17 trabalhando, à noite fui fazer a faculdade. E nesse processo, eu fugi um pouco de Deus. Na verdade, eu orava todos os dias, né? Falava com o Senhor, mas falava, Senhor, obrigada pelo dia, pelo pão de cada dia. Uma oração de protocolo, para respeitar quem ele era, porque eu sei que ele é na minha vida. Mas eu não tinha nenhum relacionamento, nenhuma intimidade, e estava realmente com um luto e um pouco chateada com o Senhor. Então, a gente não conversava sobre isso, e eu me afastei um pouquinho dele. E aí, quando deu esses 4 anos, eu fiz a faculdade, tirei a carteira, comprei um carro, prosperei, cresci na empresa, começou a vir um vazio tremendo, aqueles mesmos sintomas de depressão, e eu não conseguia me encontrar. E aí, o Senhor começou a dizer, volta para casa, volta para casa, volta para casa. E eu, volta para casa, aperto o freio. Era um momento de muito crescimento na empresa, eu era responsável pelo departamento de grupos e eventos corporativos, fazia algumas viagens para São Paulo, Argentina, nas feiras, estava voando no trabalho. E o Senhor dizendo, aperta o freio, retorna, volta para casa. E eu não ouvi. E aí meu filho, ao longo desse processo todo, meu filho ele nunca teve nenhuma crise, né, da anemia falciforme. Na verdade, eu só tenho um laudo. Eu digo que só tenho um laudo, é um espinho na carne que o Senhor me deu para me paralisar. E aí, nesse momento, ele teve uma crise, era um domingo. Domingo, geralmente, era o dia que eu ficava com ele. Então, eu ia para a igreja de manhã, a gente almoçava e no final da tarde a gente brincava um pouquinho e começava já o início do retorno para a semana seguinte, né? Arrumar as coisas. E aí, Pedro, umas 17 horas, ele começou a sentir dor com 5 anos de idade. Eu corri, levei ele para a Teresa de Lisieux. E aí, lá foi identificado que as plaquetas dele estavam baixando, estava em torno de 8. Aí o médico falou: provavelmente ele está tendo uma crise. Tomamos a dipirona, né? Tomamos não, ele foi medicado pela dipirona, ficou em observação, mas estava bem, né? Não teve mais dor nenhuma, graças a Deus. Dormiu a noite toda. Na manhã seguinte, eu tinha a semana toda, eu ia embarcar às 14 horas para São Paulo, porque eu tinha a semana toda de agenda de visita em São Paulo aos clientes. E a passagem estava comprada, eu tinha que ir, sair de manhã, eu fui trabalhar, né? Fiquei monitorando, sempre ligando para casa. E aí, ele tá bem? Como é que tá? Não, tá bem, tá tranquilo, tal. Eu fiquei mais calma, embarquei e fui para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, à noite, meu marido ligou, né? O pai dele, né? Meu ex-marido. Ligou e falou, ó, tô retornando, veja o que você vai fazer essa semana, porque eu não sei como vai ser, a primeira vez eu não sei lidar com isso, tô retornando pro hospital, ele tá com dor. E aí eu retornei, né, pra minha oração, pro meu quarto, ali naquele hotel mesmo em São Paulo, e me rasguei para Deus, e comecei a chorar, orar, e conversar com o Senhor, e ele falou, volta para casa. E aí eu retornei esse ambiente de intimidade com o Senhor, fui me lavando, me rasgando, e eu falei, tá bom, Senhor, volta para casa é o quê? Ele, para tudo, que eu quero restaurar os 3 altares do lar. Eu quero restaurar o altar da oração, que é a sua intimidade comigo. Eu quero restaurar o seu altar do leito e eu quero restaurar o seu altar da mesa dentro da sua casa. E eu falei, ok, Senhor, eu entendi que é o Senhor me parando. E aí eu orei, fiz alguns acordos com ele. Eu falei, mas Senhor, me tira disso, salva meu filho, arranca meu filho disso, que está doendo mais nele do que em mim. E aí Pedro foi medicado. Naquela noite, eu lembro que eu dormi, eu me apaguei quando eu acordei de manhã. O pai dele me mandou uma mensagem, ó, você não tá aqui, mas eu tive que autorizar ele receber sangue, né, a transfusão de sangue.
porque era a única forma de normalizar as hemoglobina dele, que ele teve uma queda, né, nas plaquetas, estava com 7, muito baixa, muito perigoso, muito risco. Então ele autorizou, assinou, e aí eu me levantei e falei, eu vou fazer hoje as visitas que eu tenho, que são as mais importantes, e eu retorno hoje mesmo para Salvador. Daí eu fui, fiz o atendimento, retornei para Salvador, voei, né, para poder estar com ele nesse momento. Essa semana foi bem delicada, inclusive foi até a minha semana de colação de grau, e meu filho nem pôde estar comigo, que estava doente. E aí eu retornei para esse ambiente, volta para casa, e eu disse, Senhor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sempre me mantive, né, eu sempre trabalhei e sempre me mantive. E agora, como é que vai ser? Agora que eu tenho um filho, eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que ter um carro para poder levar meu filho para o médico, tenho várias demandas, como é que eu vou me manter se o senhor quer que eu volte para casa? Quem vai pagar minhas contas? E aí o senhor, dentro desse processo, eu comecei a orar também, porque eu precisava sair da empresa, mas eu disse, pai, eu não posso bagunçar, eles não vão me demitir, porque eu sou um excelente funcionário, estou dando resultado. Então, eu preciso que o Senhor me demita, e eu preciso receber tudo que eu tenho aqui de direito, no meu tempo, e preciso de uma nova renda. Aí o Senhor começou, ele falou, não, você vai trabalhar da mesma forma que você trabalha aqui, só que você vai trabalhar para você, vai trabalhar menos, e vai ganhar mais, e vai conseguir estar conciliando a sua casa e o seu trabalho. E assim eu fiz. Aí o Senhor me deu o nome, né, Salve Tu, me deu todo esse suporte, a logo, vou trazendo as pessoas, e dentro desse processo nasceu Salve Tu, Salve Eu. Como eu disse a vocês, eu sou órfã de pai e mãe, então o Senhor começou a falar comigo a respeito desse processo, né, de orfandade, que eu também questionava muito a Deus, e eu falava, poxa Deus, por que o Senhor nunca me deu um pai? Porque tudo bem você não ter mãe, mas por que eu não tinha pai? E a Salve Tu, Salve Eu já foi a menina, né? Como eu falei a vocês, a minha zona de graça é a respeito da orfandade, porque eu perdi a minha mãe cedo e perdi meu pai também, né? Não tive meu pai, na verdade, né? Então, diante dessa dor, é uma zona de graça que eu me conectei com a orfandade. Então, eu conheci uma amiga que já trabalhava com projeto social, ela me apresentou. Uma vez eu fui com ela entregar brinquedo, eu conheci um orfanato, me conectei com essas crianças e hoje a gente dá uma assistência a ela, que é a ação aniversariante do mês, que a gente faz todos os meses no orfanato para eles não têm aniversário, aí a gente monta uma festa, dá presente, e aí eu tô com esse compromisso, por enquanto é o que a gente está conseguindo fazer, mas eu creio que a gente pode expandir um pouco mais, tem alguns outros projetos também que o senhor tem me passado para a gente estar alcançando, e é isso, aí nasceu a Salve Tu, Salve Eu. Nossa. E Aline, como foi para você quando você descobriu que seu filho era autista, né? Que ela falou o depoimento, né? Do filho dela com anemia falciforme. Você é autista, a gente vê aqui, né? Mães guerreiras que estão enfrentando, né? As coisas, o mal do século, né? As enfermidades, as doenças, elas estão aí. Mas Deus, ele está conosco em todo momento, né? Então, como foi quando você descobriu que seu filho era autista? Há muito tempo atrás, né? Porque ele já tem quantos anos mesmo? 26. 26, ou seja, não é que nem hoje, né? A informação Sim. e tal, como a gente tem acesso. E como você criou o grupo de mães atípicas? Fale um pouco mais sobre isso. Então, há 26 anos atrás eu tinha 20 anos. E há 20 anos era um desejo meu ser mãe, sempre fui. Eu sempre gostei de criança, eu gosto de criança. Tive escola, tive creche, tive creche. Trabalhei minha vida toda em escola. Então, era uma coisa que eu amava. Ricardo, quando ele chegou, era um sonho para todo mundo, porque foi o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho. Foi um sonho. E homem, na minha casa nós somos 4 mulheres, mas minha mãe e uma pessoa que trabalhava com a gente, né? Que era como se minha mãe criasse. Então, era uma casa cheia de mulher. Então, quando o Ricardo chegou, foi toda uma transformação. Então, eu passei 9 anos sem saber o que Ricardinho tinha. Então, ao processo dele, até eu chegar à descoberta, e foi muita coisa, médicos, terapias, sempre preocupado com ele. E os meus sonhos, o meu sentimento não era visto por ninguém. Eu só ouvia crítica, tem que levar, é falta de educação. Porque no meio de tudo isso, das crises naquela época, o que acontece? Criança mal educada. Criança com birra, era o tempo todo isso que a gente ouvia. E Ricardinho demorou de gatear, Ricardinho demorou de andar, então foi terapia desde cedo. E a questão da fala, que é hoje que eu acho que é uma coisa muito mais preocupante, os médicos diziam, não, tá tudo certo. Como a pediatra do meu filho foi minha, então ela dizia, Aline, você demorou de falar, você teve todo um processo. Então, Ricardinho é normal, porque ele corria, porque o autismo é comportamental. Eu sempre falo isso. As pessoas têm que entender que não é uma doença que vem diagnosticada ou vem num resultado de exame. Não é assim. E tem os graus, né? São graus. comportamentos. E é através dos comportamentos que você vai buscar. Então, tudo aconteceu desde os 2 anos. Como eu sempre gostei de criança, sempre trabalhei com criança, desde sempre, né? Então, eu trazia meu filho. Eu era a própria psicóloga dele, eu era a própria fono dele. Então, eu cantava a música com ele.
ele fala de cantando até hoje, coisas que ele aprendeu na infância, que a gente cantava, música que minha mãe fez, música que o pai fez para ele. E foi isso. Quando eu comecei a buscar o resultado mesmo, tipo assim, eu lembro que eu trabalhava numa escola e a filha da dona da escola teve um problema de saúde, foi para uma neuro, e ela voltou para mim e fez: Aline, e minha filha teve esse problema, para eu conhecer essa neuro, e eu vou levar seu filho lá. A gente vai descobrir o que Ricardo tem. Ele trabalhava em uma escola, gente, uma escola grande, e meu filho não estudava lá porque não encaixava, né? E aí eu levei, ele estava entre 8 a 9 anos, eu levei um ano fazendo todos os exames, tudo que você possa imaginar, inclusive foi para São Paulo, para fazer um DNA de X frágil, essas coisas, sabe? Vários exames. E a médica não me dizia nada. Ela falou: olha, eu vou caminhar você para fonoterapia ocupacional, que eu quero que ele faça junto com a psicóloga. E nesse momento de um ano, eu fui para a PAI. Na PAI, a médica falou assim para mim: seu filho precisa de tudo que você puder dar para ele. TO, fono, psicomotricidade, musicoterapia. Eu lembro que eu passava boa parte da minha vida fazendo isso, levando ele de manhã para a escola, à tarde as terapias. E quando o diagnóstico veio mesmo, de fato, eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. Eu lembro quando eu estava grávida, que a avó dele, a avó paterna, fez assim: eu peço a Deus, eu rezo para que ele não tenha nada, nem autismo. Eu falei: o que é isso? Eu lembro disso porque quando a médica me deu o diagnóstico, eu fui me conectar àquela fala dela, lá no início, né, em 98, porque eu engravidei em 98. Eu falei: gente, realmente. E isso aí veio para mim como uma bomba. Eu passei pelo luto, eu sofri, eu chorei, eu não aceitei, eu não era cristã, entendeu? Então, assim, muita coisa veio. E por isso que hoje o projeto das Mães Especiais de Fé veio, porque eu conecto essas mulheres, eu sei o que elas sentem, eu sei o diagnóstico, eu sei o processo. Hoje está muito mais cedo, hoje com 2 anos a gente consegue identificar. Eu identifico. Eu vou em qualquer lugar, eu identifico. Deus me deu esse dom de olhar para uma criança. Eu não falo, porque eu sei que antes de você falar para uma mãe, você precisa cuidar, acolher, fazer todo um tratamento, coisa que eu não tive. Eu lembro que eu fui em uma médica, antes de ir nessa médica que me deu o diagnóstico, a mulher olhou para mim e fez assim: a médica: ele é retardado mental. Ele é assim mesmo, vai continuar assim, o diagnóstico dele é esse, vai fazer exame e não vai dar em nada. De fato, ela sabia, só que ela não soube dar pra gente. Eu lembro que o pai de meu filho levantou, falou pra ela: sua ignorante. Saiu, e a lágrima dele caía, e a minha, eu disse: será que é isso mesmo? Eu saí de lá mais destruída do que tudo. Disse que nada, Ricardo, ela é maluca, não vai acontecer isso não, e tal. Só que no fundo, a gente sabia que tinha algo, só que a gente não sabia o que é. E aí, quando o diagnóstico chegou, eu abracei e procurei cuidar de mim. Eu fui a minha psicóloga, eu fui tudo o que eu pude ser para mim, e para depois eu ir para o meu filho e aceitar ele, porque eu tive um problema de aceitar também. E hoje eu tenho isso comigo, e Deus tem me conectado com mulheres, muitas mães atípicas, muitas mães. E eu falo atípicas porque não é só autismo. Muitas mães me procuram hoje. Assim, a gente se encontra no mercado, no shopping, aqui, e é isso. É, bacana. Quem tiver interesse, a gente vai deixar aqui o Instagram também da Aline, para vocês estarem procurando sobre esse grupo, saberem um pouco mais. A Ursulaula, você tem um dom, né, de cura e libertação. Qual foi o testemunho mais impactante nessa área e como você conseguiu já ajudar algumas pessoas? Tem aquela frase, né? Que é feridas curadas, ministérios abertos. Então, na verdade, eu nem diria que seria um dom, né? Eu tenho uma sede, né? Agora mesmo eu tô fazendo terapia. Eu tenho uma sede de entender algumas coisas que estão fora do lugar, dentro de mim, seja na área emocional. E aí eu vou buscar no Senhor. Eu digo: Senhor, isso aqui é uma falha minha, é uma falha espiritual, o que é que acontece? Então, eu tenho, na verdade, uma sede de buscar a resposta. Deus deu um dom, o dom do Espírito, você sabe disso. Uhum. Então, o Espírito Santo te capacitou com o dom de cura. Realmente, você vai na alma, porque você tinha falta disso. Você sabia fazer, mas quando é pra você, você foge. É porque dom não é pra gente, é dom pro outro. Eu não É, consigo, É não pro dom em mim, outro, entendeu? você Na dá um verdade, é isso. testemunho de alguém que que precisou então, de você, que você soube ajudar nessa área. você sabe que você pode falar de mim. Você Falar me de posicionou. vou ficar. Eu digo sempre que eu carrego cura, né? Quem caminha com o Senhor carrega cura. E a Aline, né? Falando aqui do nosso testemunho, inclusive de amizade. Quando eu encontrei a Aline estava numa bagunça. E um pouco do meu papel na vida de Aline foi arrumar essa bagunça emocional, essa bagunça um pouco também no caráter, porque a gente sai do mundo e a gente traz também algumas coisas que foram ensinadas para a gente fazer e que não deveria fazer, uma vez que a gente tem um novo entendimento, uma nova revelação, está caminhando com o Senhor. Então, eu fui para ela com esse papel, né? Foi a missão que o Senhor me deu, caminhar com a Aline. Que missão!
E aí eu comecei a ministrar sobre a vida dela, como eu falei aqui do primeiro processo, eu fui uma das primeira pessoa a falar para ela, Aline, volta para casa, Deus não vai fazer nada na sua vida sem antes arrumar sua bagunça. A Aline, ela estava dentro do mesmo processo que eu. Ela fugia de casa, ela estava brigada com Deus também, inclusive ela, como ela acabou de falar aqui, feridas curadas, ministérios abertos. Depois que ela perdoou o Senhor, eu chamo de perdão, mas na verdade não é bem um perdão, é ela entender e receber o propósito de Ricardinho na vida dela, o que Deus queria fazer, ela olhar e dizer, não, dessa dor que eu estou passando, desse processo que eu estou passando, vai ser derramado uma cura em mim, dessa cura vai ser um azeite que hoje ela alcança mulheres, centenas de mulheres, e eu creio que Deus vai trabalhar na vida dela. São 26 anos quando ninguém sabia o que era autismo. Hoje é fácil, tá? A internet está aí, a informação está aí. Mas ela passou por algo que Deus permitiu, capacitou ela, esteve com ela em todos os momentos, que ela precisou passar para hoje ela curar outra, porque nunca é sobre nós, é sempre sobre o outro, né? E cada um carrega a sua zona de graça. Eu fui órfã, eu me conecto com órfã, eu não conseguia ajudar ela quando o Ricardinho tinha crise, eu só intercedia, orava e pedia a Deus para trabalhar, mas eu não conseguia tirar ela daquele lugar, porque eu não tenho autoridade, eu não sei o que é isso. Com relação ao autismo, à crise, você vê seu filho batendo em você, quebrando a casa. A única coisa que eu dizia, amiga, vamos orar. Carregava ela para o monte, carregava ela para a igreja, peguei na mão dela. Nós fomos também para o Moriá, fazer um retiro espiritual com a pastora Ezenete, curar da nossa alma, curar das nossas emoções. Logo em seguida, nós entramos na conferência lapidária, que inclusive, poucas pessoas sabem, mas a entrada nossa, a porta que Deus abriu, foi porque eu fui atrás da missionária Valdirene, que era uma das líderes, né, da conferência lapidária. Eu fui atrás de Valdirene para atender ela. Eu falei, procurei ela, falei sobre o caso dela e pedi que ela fosse atendida, ajudada, porque ela precisava de um suporte, de um atendimento maior que eu não conseguia dar para ela. E aí foi quando ela foi atendida por Valdirene, pela pastora Adriana, que são as duas líderes da Conferência Lapidário, e ali ela conheceu as duas e elas nos convidaram para fazer parte da conferência, tá dando esse suporte. Eu entrei com a Salve Tu, com a questão da produção de eventos, ela entrou para a inscrição e ali, hoje eu estou há 3 anos na Conferência Lapidário, porque ela foi a primeira a ser atendida, né? Eu fiz a inscrição dela, ela foi a primeira aluna da Conferência Lapidária, foi a primícia, porque Deus fez uma coisa tremenda. Depois que ela fez o atendimento, nunca mais Ricardinho bateu nela. E várias outras coisas, porque a Aline precisava fazer alguns desligamentos espirituais, algumas coisas mais profundas que eu entendi, sabia que ela precisava passar por esse processo. Eu havia identificado, o próprio Senhor me mostrou, mas eu não conseguia fazer esse atendimento para ela. Eu precisava de alguém com patente maior, com entendimento maior para fazer esse atendimento. E aí ela passou, foi alcançada, e a forma como o Senhor me usa na mesa, que eu amo estar na mesa com as pessoas, ele traz as pessoas e ele começa a me direcionar. Você me conta a sua história, que você fala, eu fui assim, assim, assada. Aí eu começo a desvendar o que você precisa, seja na parte emocional, seja na parte espiritual. É como se você contasse de uma forma e o Espírito Santo vai me revelando o que está escondido em oculto. E aí eu direciono a pessoa, eu falei, você precisa disso, você precisa daquilo, faz isso. A chave para você sair desse cativeiro é assim, ou então eu direciono para uma pessoa que eu conheço. E aí o Senhor vai trabalhando, vai fazendo, e temos grandes histórias, assim como a Aline. Inclusive eu estou muito feliz com a semeadura que o Senhor tem me apresentado de pessoas que Ele trouxe para conviver comigo e tem grandes testemunhos. Eu estou muito feliz com o que Ele tem feito, né? Porque é sempre sobre Ele. Glória a Deus. Aline, qual o testemunho mais impactante que você já ouviu de alguma mulher que melhorou a autoestima através da maquiagem, mas não contado pelos outros, que você vivenciou, que você maquiou? Nossa, eu tenho vários, mas tem um que marcou a minha vida. Eu tinha voltado para Salvador, como eu falei, um dos meus primeiros contatos com a maquiagem era fazendo outro. E eu dizia, gente, como é que eu vou fazer maquiagem? Porque eu nem sei fazer maquiagem e tal, né? E Deus foi me colocando. Eu conheci um projeto de mulheres que eram agredidas pelo marido. Era até de uma amiga minha. Ela também foi agredida e ela montou esse grupo de mulheres que eram agredidas pelo marido e ficava presa. E aí ela falou, amiga, eu preciso que você vá. Eu falei, mulher, mas eu não sei maquiar. Ela, Deus vai te usar, Deus mandou te chamar. Com muita certeza, assim. Eu falei, ela é. Eu falei, o mínimo eu sei. Lógico que a gente sabe. Ela, pois é, você vai estar com um espaço que eu vou te colocar e você vai maquiar essas mulheres. Porque tem mulher lá, Aline, que o marido não deixa passar um batom, que não deixa pentear o cabelo, várias coisas. Eu falei, nossa. E eu comecei a me conectar com aquilo e já ir sofrendo. Aí ela falou, peraí, eu vou ter que orar para você, porque você não vai poder se conectar com elas. Não vai nem participar, porque você ainda é muito nova. Era realmente muito nova. E eu voltei para Cristo, porque eu aceitei Jesus em 2009, 2010 eu fui embora. Aí eu ficava meio que fraca, né? Tava fraca. E quando eu retornei, eu falei, eu preciso me encontrar com Deus em 2015. E aí eu comecei a ir para essa igreja. Eu entrei na Mary Kay, entrei na igreja e Deus sempre me conectou. Você vê que Úrsula foi por causa de uma base. A gente se conectou. E aí, quando eu fui para esse evento, ela falou assim, vai ficar a mesa esse lugar aqui. Tinha um espelho enorme.
E esse espelho assim grandão, que você se olhava toda, você vai maquiar a pessoa, ela não vai se ver. Quando ela ficar pronta, você vai trazer ela pro espelho. Eu nem imaginava o que ia acontecer através daquele espelho. Eu falei, tá certo, tá bom. Aí ela falou, você vai lá dentro, você vai escolher uma mulher. Aí eu falei, Jesus, não sou eu, não, é o senhor. Aí entrei, eu peguei logo que uma mais bonitinha, dos olhos verdes, branquinha, mais fácil de maquiar. Falei, vou pegar ela. Peguei e trouxe. Trouxe ela e comecei a fazer. Fiz a limpeza de pele, aí fiz a maquiagem. Eu lembro que eu coloquei cílios nela. E aí a menina veio e me ajudou a arrumar o cabelo dela. Aí a outra veio, trouxe uma roupa. Foi tudo assim. Aí, como tem aqui essas câmeras, tinha várias câmeras. E uma de fotografia. E aí, essa fotografia era assim, tá, 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 sabe? Tipo, contando uma história. E aí eu fui. Ela fez, Aline, agora você que tem que ir com ela ao espelho. Ela tá de olho fechado. Ela tava de olho fechado. Menina, quando a gente falou, botou ela posicionada no espelho, falou assim, pode se olhar. A mulher ficou assim, ó. E começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu falei, pronto, ela não gostou. Aí ela caiu no chão e falou assim, tem 5 anos que eu não sabia nem quem eu era, que eu tinha esses olhos, porque como eu falei, né? Eu peguei os olhos dela e falei, massa, porque qualquer coisa que você coloque no olho verde, azul, chama atenção. E ela começou a gritar, e ela foi curada naquele dia, porque depois as pessoas vieram e ela chorava, dizendo que tinha 5 anos, que ela não se olhava no espelho, porque o marido dela dizia que ela era feia, que ela era isso, que ela era veiga e tal. E que ela começou a acreditar nisso, ela começou a se olhar no espelho como mulher feia, então ela não queria mais se olhar, a identidade dela foi totalmente apagada dela, e que ela não queria mais se olhar. Então, quando ela se olhou, tanto que ela tremia. E quando eu falei que eu ia levar ela no espelho, e ela assim, ó, só que eu achei que era emoção e tal. E aí depois ela contou, aí veio os pastores, as pastoras foram orar por ela e tal. E aquilo para mim ficou pro resto da minha vida. Eu sabia que eu tinha que trabalhar para a mulher e para fazer isso, resgatar mulheres. Glória a Deus. Impactante mesmo. Estamos no mês do amigo, né, julho? E aí eu pergunto a vocês, né, o que não pode faltar numa amizade? Deus. Você, Wilson. Primeiramente, Deus e o amor, né? Saber se desnudar é uma coisa que a gente sempre tem, que a Aline sempre dizia, né? Sempre Ela não fala. sabia o que era amor, ela era a ogra da amizade, né? Não, e eu era... na verdade não é isso, veja bem. A única sensação de amor que eu tive foi minha mãe. Eu tive até 10 anos, então meu cérebro, eu fazendo terapia, identifiquei através da vida de Aline, ela me curou disso, inclusive foi ela que me ensinou a falar eu te amo, com 37 anos de idade. Ela me ensinou a dizer eu te amo. Eu entrava numa caverna, quando eu tinha as minhas crises emocionais, e aí ela me ligava, ela insistentemente me ligava e começava a conversar comigo. Ela não conseguia me tirar daquele lugar, porque quando eu entro na caverna só o Senhor me tirava, mas ela me ligava sempre e dizia, amiga, eu te amo e eu tô aqui. Aí eu não respondia pra ela, não conseguia falar, e ela percebeu que eu não sabia dizer eu te amo, ela falou, nem o idem. E isso foi quase 6 meses, nem o idem, mas teve um dia que eu disse, eu também te amo. E aí eu passei a dizer eu te amo pra meu filho, eu hoje falo eu te amo realmente pras pessoas com facilidade, né, amiga? Sai bem fácil. Porque eu não sabia, na verdade eu tinha medo de amar. Porque no meu cérebro, o que é que ele entendia? O amor é muito bom, mas ele vai embora, depois você sofre. Porque eu perdi minha mãe, eu amava muito minha mãe. A gente viveu 10 anos tremendo ali, eu era uma princesa, era a pessoa que cuidava de mim, que me amava. Então eu fugia do amor das pessoas. É tanto que quando eu brigava com ela falava, você expulsa todo mundo que lhe ama da sua vida. E aí eu me divorciei tem 3 anos. E nesse processo de amor, iniciou a partir da vida dela, e depois de 2 relacionamentos que eu tive, assim, que eu vivi a mesma coisa com ela. Eu expulsei da minha vida. Quando eu percebia, meu cérebro percebia que eu estava gostando de alguém, eu tinha que pegar qualquer coisa, qualquer deixa, e brigar e expulsar aquela pessoa da minha vida de uma forma tremenda. Eu gritava, eu surtava, né, amiga? Ficava de uma forma que, tipo, medo. Porque, tipo assim, falava, nossa, eu toda carinhosa, toda meiga, toda... Tá. E agora, a forma de amar dela era diferente. Ela me presenteou, nunca esqueço, ela me presenteou com uma garrafa desse tamanho, que era muito cara. Eu disse, nossa, você me deu um presente desse. Ela, por que você não merece? Eu falei, não é isso. Ela, você não me daria? Eu falei, eu acho que eu não te daria, não. Porque eu sou muito sincera. Eu falava uma coisa que eu aprendi com o Úrsula, e hoje eu sou uma outra mulher. Tipo, em tudo, porque em Cristo, né? Mas eu criei dependência das pessoas, e eu tinha dependência dela. E quando Deus começou a trabalhar em tudo, é por isso que eu te digo que isso aqui foi muito profético, a gente teve vários momentos
de muita alegria, mas a gente teve um momento de muito sofrimento. A gente causava inveja, porque a gente era muito amiga. Você vê que hoje, identificaram, vocês são irmãs? Era assim, me chamavam de Úrsula e chamavam ela de Aline, mesmo a gente tendo cabelo curto, ou tipo, ô menina, você é muito parecida com ela, porque realmente a gente foi um encontro de alma, o Espírito Santo nos conectou, porque Deus sabia que eu tinha que trabalhar nela e ela trabalhar em mim. Então, eu tinha o lema, todo mundo é meu amigo até que me prove ao contrário. E hoje não. Hoje as pessoas, elas precisam conectar comigo e eu senti que tem algo que a gente precisa conectar. Porque tem pessoas que entram na sua vida só para tirar, ou só por uma passagem, igual uma árvore, né? Árvores, né? Tem frutos bons e tem frutos ruins. E hoje eu consigo identificar. E foi através de Úrsula. Úrsula, ela é muito viva, sabe? Ela é muito acordada, ela tem uma arte. Eu falo Um radar ela, espiritual. espiritual. Mapeamento. Eu sou, quando ela já tá lá, você não percebeu? Eu falei, o quê? O quê? Muito love, love. Inclusive, a gente foi muito profética essa roupa do coração. Ó, eu comprei, nem entendi, uma maior, outra menor, e tava lá. Falei, amiga, acho que a gente vai usar ela mesmo. É teu presente e a gente vai. Porque isso representa, a gente representa, eu vou dizer que é um coração pro outro coração, amizade pro resto da vida. Porque hoje é muito raro você encontrar uma pessoa que chora seu choro, que te abraça quando você precisa. Úrsula me abraçou em muitos momentos, como muito pelo contrário. Quando eu tinha crise do meu filho, eu me escondia do povo. Não queria que ninguém olhasse aquilo. Então, ela acessou esse lugar. Como eu acessei o lugar dela. E também ela me expulsou no momento do divórcio dela. Ela se afastou de mim completamente. Lembra disso? Lembro. Como eu falei, né? A amizade, para mim, hoje é amor. O que é amar? É decidir ficar. A Aline, todo mundo me conhece, né? Eu vou muito para essa história de Naamã. Naamã, ele era um grande comandante. Mas quando ele tirava a armadura dele, poucas pessoas acessavam a lepra dela. Então, a Aline acessou a minha lepra, a minha dificuldade, mas mesmo assim ela decidiu ficar na minha vida, né? Ela permaneceu na minha vida quando eu prosperei, quando eu fali, quando eu era casada, quando eu era divorciada, independente de qualquer circunstância, ela permaneceu. Ela foi realmente o amor de Deus na minha vida, 1 Coríntios 13, né? O amor que tudo suporta, tudo crê. E nesse permanecer, nesse ficar dela, ela me curou. Eu conheci o que é amor. Eu realmente olho hoje e vejo, não, existe um amor, existe um permanecer, independente que eu tenha dinheiro, independente de quem eu seja, se eu falhei, se eu errei. Existe um amor. E eu acessei esse lugar de amor. E ela me curou, realmente. Hoje, inclusive, ela ficava até fazendo oração contrária. Ela disse, Deus, eu não acredito que Úrsula vai casar e eu não vou estar no casamento dela. Eu já até entendi. Eu falei, era você que está falando o contrário. E realmente eu também precisava disso até para viver essa promessa do novo de Deus, desse Boaz, de me casar e de ter um novo relacionamento, porque realmente eu tinha medo de ser amada. Quando as pessoas me tratavam bem mesmo e queria ficar na minha vida, porque eu gosto de todo mundo e queria que todo mundo me amasse, mas eu não podia amar, porque eu tinha medo de ficar naquele lugar e ser abandonada, né? Porque no meu cérebro o entendimento era abandono. Primeiro porque houve um abandono da paternidade, né? Porque o meu pai não quis ficar comigo. Né? Então, dentro de mim, isso mexia muito, mas Deus fez uma cura linda e foi através dela e da resistência dela, porque realmente o pior de mim nesses últimos 5 anos, quem viveu foi meu filho e a Aline, porque a Aline ela permaneceu no meu grito, no meu desespero, quando eu podia falar, quando eu não podia falar, em todas as áreas. Realmente foi uma resistência e foi realmente amor, e é o que não pode faltar na amizade. Hoje eu me desnudo para ela se desnuda para mim, a gente conta qualquer coisa. E tá tudo bem, e a gente se ama igual, o valor dela não perde, o meu valor não perde, e a gente consegue caminhar dentro desse lugar, que é um lugar que só Deus nos coloca. E meu marido respeita, fala assim pra mim, você com Úrsula, é muito engraçado vocês duas, vocês brigam, vocês conversam, daqui a pouco já tá uma chorando, e, enfim, essa é a nossa amizade. Que pena, estamos nos nossos momentos finais, papo bom acaba rápido. Como foi uma conversa, né, cheia de testemunhos, eu vou mudar um pouquinho o protocolo aqui final. Eu quero que, sabe aquele louvor Conta as Bênçãos, né? Então, assim, o que é que eu gostaria? Que vocês citassem tudo que viesse à cabeça, citação, enumerasse, para engrandecer quem está assistindo em casa, tudo que Deus já fez na vida de vocês. E aí pode ir citando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não testemunho, porque aqui foi rodeado de testemunho. Cada pergunta, cada fala foi um testemunho. Então, eu gostaria que vocês citassem a quantidade de coisas que vocês se lembrarem que Deus fez na vida de vocês. Eu vou falar primeiro, esse momento aqui agora. Esse momento aqui, a gente tinha 1 ano que a gente estava afastada. A gente não se falava. Úrsula me fez chorar de todas as formas, lágrimas de sangue. Ela é almática, tá, gente? Então, assim, eu chorei muito porque ela decidiu não falar mais nada comigo. E aí, tem mais ou menos 15 dias que ela me mandou um texto e querendo conversar comigo, e a gente começou a conversar, fomos orar, perdoamos uma a outra, e Deus começou a conectar e ninguém sabe que a gente voltou. E aí, o que aconteceu? Você mandou uma mensagem.
Eu falei, é profético, amiga. É Deus nesse controle. Então, a minha primeira é isso aqui. Isso aqui já é. Posso falar outra? É, vacilando. Meu casamento estava falido e Deus restaurou meu casamento. A mulher que eu sou hoje, né, mãe, que eu não queria, eu queria ser mãe, mas quando eu recebi o diagnóstico, eu achava que eu não era capaz. O meu segundo filho, Bernardo, que é uma bênção, tá com 14 anos, eu tô vivendo, eu nunca fui mãe mesmo, tô sendo mãe de Bernardo, com todas as dificuldades, querendo ser. O projeto das Mães Especiais de Fé, o meu estúdio que Deus me deu, é um estúdio lindo, maravilhoso, onde eu levo mulheres para lá, onde eu faço treinamento, onde as meninas também vão lá fazer treinamento, pessoal de outras unidades, né, da Mary Kay. A própria Mary Kay, eu não posso deixar, sou muito grata ao que Deus fez, a oportunidade que Deus me deu de poder ser maquiadora. Um dia que eu recebi meu certificado de maquiadora profissional, mas na verdade quem faz as maquiagens não sou eu, é o Senhor. Todas as vezes que eu vou maquiar, eu oro e falo, Senhor, eu não sei nem por onde começar. Então, é o Senhor, então, é a maquiagem. A minha mãe, o meu pai ter aceitado Jesus no leito, né? E ainda ficou um tempo. E todo mundo perdoar meu pai, todo mundo viver aquele momento. Foi lindo, até a despedida dele, até o enterro dele foi muito lindo. Eu presenciei tudo, eu estava lá. Ele dizer para mim que eu fui a melhor escolha dele. Ele não quis casar. As filhas dele, foi a melhor escolha que ele fez de permanecer firme com a gente. Foi muito lindo isso, que ele não era de falar. Eu conheci a história do meu pai. Quando meu pai ficou doente, ele começou a contar tudo o que aconteceu na vida dele. Então a gente acaba entendendo o porquê. E eu posso dizer para você, estar aqui hoje é um presente de Deus. Eu sou muito grata por tudo. Por tudo. Eu sou Lala. Enumere as coisas que Deus fez por você, que você se lembrar. Eu sou grata a Deus, primeiramente, pela minha vida. Durante muito tempo, eu tive muitos conflitos dentro de mim, achando que, Deus, como vai ser, né? Muito medo da minha caminhada. E hoje, com o Senhor, daquilo que Ele fez na minha vida, eu me sinto muito plena, muito feliz, como mãe, como profissional. Hoje, a dor que eu tinha de não ter um pai, de não ter uma mãe, hoje eu consigo transbordar na vida do outro, com crianças. Como eu te falei, a Salve Tu Salve é um projeto social, que é uma obra de justiça, é devolver o outro direito que ele tem, né? Eu tinha o direito de ter um pai, eu tinha o direito de ter uma mãe, né? E todos nós temos, porque o Senhor criou. E hoje eu vou pra orfanato cuidar dessas crianças que não tiveram pai, não tiveram mãe, o que eu posso fazer, eu faço, amo muito elas e me conecto com isso, e sou grata ao Senhor por isso, né? Durante muito tempo eu questionei a Deus, eu falei, mas por que eu não tinha um pai? Por que o Senhor não me deu um pai? O Senhor foi muito severo comigo, porque tudo bem perder a mãe, mas por que eu não tive pai? E quando eu entrei nesse projeto, o Senhor me falou que Ele não tinha permitido eu ter pai para que eu me conectasse com essa dor. Ele falou, era o seu propósito, você precisava conhecer, tanto que hoje eu chego lá, eu conheço a dor da rebeldia, a dor do abandono, me conecto com elas, consigo acessar elas, e a forma de eu acessar é vivendo, você não tem como viver um propósito sem dor, né? E sou feliz, muito feliz mesmo com a Salve Tu, Salve Eu, essa menina linda que o Senhor me deu. Sou feliz com o meu Pedro, Alexandre, meu filhão, que eu amo também, e é desafiador, mas é muito gostoso, meu filho é muito alegre, e eu sou muito feliz com ele, e com tudo, viver com Deus é muito bom, né? Estar aqui com vocês, com a Aline, essa história, tudo que a gente tem vivido também, muito bom, é muito delicioso caminhar com Deus, apesar dos desafios, né? Eu tive meu processo de pai, mãe, filho, como ela também, mas em tudo o Senhor nos curou e hoje a gente consegue rir, glorificar tudo aquilo que era para ser perda, considerar ganho, como diz o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje. Espero que vocês em casa tenham gostado também, tenham sido impactados com essas histórias dessas duas mulheres guerreiras maravilhosas. Deus continue abençoando. Uma lembrancinha pra você, Úrsula. Obrigada. Tá lindo. E eu também trouxe uma lembrancinha pra Óbvio. você. Você merece. E foi a Isca também pra ela estar aqui, né? Foi a base que abriu a porta. A Mary Kay foi a Isca, né? Você me conheceu por causa de uma base. Foi. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém. Ainda bem que é o nosso nome, que lindo. Que coisa mais linda, gente.